Boa noite a todos, boa noite mesa, presidente, nobres vereadores, presentes no plenário, quem nos acompanha pela TV, internet ou rádio. Eu começo o meu pequeno expediente de hoje falando sobre algumas multas que estão sendo dadas de forma, entre aspas, errada. Hoje eu começo com o assunto, então, que me tirou o sono. Domingo, durante a missa das 10 horas da manhã, na Nossa Senhora das Graças, a Igreja Redonda na Fonte, todos os carros foram multados por estacionarem na calçada da igreja. Você foi multada, Tainara? Olha só. É proibido parar o carro no passeio público. Lei 182, inciso número 6, inciso número 6º, do Código de Trânsito Brasileiro. É proibido estacionar o carro também no passeio público. Lei 181, inciso número 4º, do Código de Trânsito Brasileiro. Ok, é lei federal, precisa ser cumprida, mas do nada, sem aviso, sem sequer avisarem uma semana antes aos donos dos carros. A igreja completa 57 anos em fevereiro e faz 57 anos que as pessoas estacionam aos arredores dela todo dia de missa, não somente aos domingos. Não sei dizer se as multas foram aplicadas pelos agentes de trânsito ou pela polícia, mas gostaria sinceramente de saber. Existe alguma meta de multas por mês e a cada final de semana uma igreja nova será contemplada? Outras leis federais, estaduais e municipais também serão fiscalizadas e cumpridas? Pego como exemplo algumas leis que muitos de nós, algumas, nem conhecemos. Leis que perturbam o sossego público, leis que proíbem expressamente que objetos e detritos sujam o espaço público, leis que proíbem fazer manobras arriscadas, acontece muito ao redor da fonte, por exemplo. Lei do trânsito de veículos de tração animal, conhecida como a lei das carroças, lei da limpeza de terrenos, cardápio em braille, lei do Dr. Lapena, todos os restaurantes e estabelecimentos têm que ter, e não tem até hoje. Lei do Edio Lopes, dos postos de gasolina colocarem a porcentagem da gasolina versus etanol, até hoje não temos. Estacionar em frente aos bueiros. Na Rua Padre Duarte, ao lado do Externato Santa Terezinha, por exemplo, tem placas de proibido parar das 6 da manhã às 18 horas. E o que eu vejo toda hora que eu passo ali durante o dia, tem carro parado ali, atrapalhando o trânsito da Barroso com a Rua 4. Temos dezenas de outros exemplos, não teria tempo de citar todos. O mais intrigante é saber que o número de fiscais para fiscalizarem as leis eu consigo contar em uma mão, e para as multas de trânsito sobram fiscais. Gostaria de falar também sobre o caso do Aécio Neves. Faço minhas as palavras do deputado Pedro Tobias. É totalmente inoportuna, inconsequente e irresponsável a decisão do senador Aécio Neves de destituir o senador Tássio Gereissati da presidência nacional do PSDB. A medida contraria o esforço partidário em prol da união e da convergência e demonstra total desalinhamento com o que esperam as bases e as lideranças do partido. Em um momento em que as nossas atenções e esforços deveriam estar voltados para a aprovação das reformas e a construção de propostas para o país, é lamentável que nos percamos em disputas e conflitos internos que somente nos apequenam. Com a decisão, o senador Aécio Neves, que tanto já constrangeu o PSDB, dá mais uma vez sua contribuição na tentativa de acabar com o partido. Merece nosso repúdio e lamento. Deputado estadual Pedro Tobias, presidente do Diretório Estadual do PSDB São Paulo. Por onde andamos e o que fizemos, as primeiras 5 fotos, reunião com Nilson Carneiro, 9 de outubro. Em reunião com o coordenador de mobilidade urbana, Nilson Carneiro, o engenheiro da CTA, Milton Domingues Júnior, e a ouvidora, Cristina Ferreira, encaminhamos demandas referentes ao trânsito e ao transporte, além de dialogar sobre a redução da velocidade permitida na Avenida Maria Antônia Camargo de Oliveira, conhecida como Via Expressa. Acredito não ser necessária essa redução, utilizamos a via como desvio do centro da cidade, que possui alto tráfego e menor velocidade. A via deixará de ser tão expressa como o nome diz e teremos que mudar seu nome. O que você que está nos ouvindo em casa acha de trocarmos para via sem pressa? Acredito também que mais radares na via já fariam com que os motoristas respeitassem a velocidade. Atualmente o limite é de 70 km por hora e será reduzido para 60. Nilson Carneiro explicou que está aguardando uma verba do Estado para fazer essas alterações em semáforos, faixas de pedestres e sinalização, bem como alterar as posições dos radares. A verba está sendo destinada a 60 cidades devido a um programa da ONU, que visa reduzir acidentes e mortes. O valor esperado é de R$ 1,4 milhão. Apresentamos também indicações sobre rotas de ônibus, superlotação em horários de pico, sugestão da troca de um local, de um ponto de
de um ponto de ônibus no Jardim Martinez, extensão de uma faixa de pedestres no mesmo bairro e um projeto de inserção dos nomes das linhas nas laterais dos ônibus, como já fizemos a indicação, inclusive apresentamos em sessão aqui na Câmara. Próximas 4 fotos, visita ao posto de saúde do Jardim América. A fim de verificar as atuais demandas da Unidade Básica de Saúde Dr. Marcelo Edgar Drouet, no Jardim América, visitamos o local no dia 11 de outubro. Como recebi denúncias da população, resolvi conferir de perto a realidade da unidade. Sobre o número de médicos, o posto conta com 3 clínicos, 3 pediatras e 2 ginecologistas, além de 2 dentistas. A principal demanda é com o cargo de auxiliar de limpeza, pois a unidade contava com 2 profissionais e uma delas se aposentou. Outra dificuldade diz respeito à estrutura física, com vidros quebrados nas janelas, falta de compressores e ausência de aparelhos de ar-condicionado em algumas salas. O teto caído também é um problema. Explicou assim uma funcionária. Essa parte quase caiu na cabeça de um paciente e tem outro pedaço cedendo. Precisamos de manutenção urgente. A maioria das demandas está aguardando solução há mais de 1 ano. Os servidores já encaminharam tudo à Secretaria de Saúde para reforçar os pedidos. Também enviamos indicações e cobraremos soluções. Reforçaremos também a urgência das solicitações na próxima reunião mensal dos vereadores com a Secretária de Saúde. Próximas 4 fotos. Primeiro dia da LOA 2018, dia 18 de outubro. Secretarias de Cultura, Comunicação, Esporte e Lazer, Fundarte e Fundesporte foram os primeiros órgãos municipais a apresentarem a Lei Orçamentária Anual, a LOA, de 2018, no dia 18, no plenário da Câmara. A audiência pública foi presidida pelo vereador José Carlos Porsani. A presidente da Fundarte, Gabriela Palombo, apresentou os números da Fundação e da Secretaria de Cultura. Para Esportes e Lazer, Dicão apresentou os valores da Secretaria junto com Milena Simeone. Encerrando a audiência, a secretária de Comunicação, Priscila Luiz, trouxe os dados de sua pasta. Só lembrando que eu estou aqui trazendo algumas agendas ainda de outubro, do mês de outubro, fomos até o dia 18 de outubro hoje, porque nós tivemos vários feriados e várias ações na Câmara que não pudemos falar tudo aqui nos outros pequenos expedientes, mas aos poucos a gente vai colocando tudo em ordem. Para a nossa frase de reflexão de hoje, a última foto, trago de Rui Barbosa. Há tanto burro mandando em homens com inteligência que às vezes chego a pensar que burrice é uma ciência. Como estamos hoje no século XXI? Fica aí para a nossa reflexão. Muito obrigado, boa noite, que Deus nos abençoe.